mídia nos mostra anjos fofinhos, infantis, bebês loiros, tocando suas harpinhas. Mas quando as pessoas vão crescendo e amadurecendo, começam a retratar os anjos como homens e mulheres bonitos, vestidos de branco e sorrindo. É uma forma altamente distorcida do que é descrito na Bíblia. Não temas. Essa, normalmente, é a primeira frase proferida por um anjo ao entrar em contato com o ser humano na Bíblia. Mas essa ordem de não temer, no caso, não me parece ser uma tarefa fácil de cumprir. Rodas dentro de rodas, girando em silêncio, vivas, cobertas de olhos. Olhos que quase não piscam, olhos que não olham para o externo, mas para dentro de você. Eles veem tudo. Seus aros são altos demais para medir, e sua presença causa terror. Esses são os Ofanins, guardiões do trono celestial que não conhecem descanso em sua vigília divina. Esse é apenas um dos vários tipos de anjos que existem. Incontáveis anjos, como grãos de areia no mar, glorificando a Deus sem cessar. Falaremos sobre cada um deles daqui a pouco, mas primeiro temos que cutucar a ferida, abordar um tema importante. Os anjos existem para servir, proteger, adorar e executar a vontade de Deus, certo? Não para confortar o ego humano. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Eles não param de adorar. Suas únicas intenções são essas: proclamar a santidade de Deus. Então seriam os anjos convencionais uma grande farsa? Será que eles não estão aqui para proteger, mas sim para julgar? Para olhar o nosso interior e aplicar o juízo divino? Observe as Escrituras. Existem várias passagens de anjos que vieram amedrontar, aplicar a vontade de Deus. O primeiro argumento está no início da história da humanidade. Logo após a queda de Adão e Eva, Deus coloca um querubim, um dos mais poderosos anjos, empunhando uma espada de fogo revolvente na entrada do jardim do Éden. Essa criatura celestial guardava o caminho para a árvore da vida com uma arma flamejante e ameaçadora, impedindo qualquer pensamento de retorno humano ao jardim do Éden. Quem ao menos quisesse retornar, morreria. Nenhum anjo dócil faria isso. É um destino cruel para a humanidade que foi chutada do Éden após o seu erro. Há também um episódio dos anjos destruidores de Sodoma e Gomorra, onde 2 anjos em forma humana visitaram Sodoma ao entardecer. E após resgatarem uma única família, a família de Ló, revelaram sua missão. A missão era aniquilar aquela cidade. Ao amanhecer, desencadeou-se a devastação. Uma chuva de fogo e enxofre que consumiu Sodoma e Gomorra. Anjos da destruição. Pesado, não é? Mas lembre-se que esse é apenas um versículo que logo mais irei explicar. Em outra ocasião, um anjo passa pelo Egito na noite da Páscoa, à meia-noite. E ele veio para quê? Sim, ele veio para matar. Não matar qualquer um que passasse na sua frente, mas todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito do faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro, que estava na cadeia. E até o filho mais velho dos animais. Nenhum passou batido. Apenas o primeiro filho daqueles lares marcados com sangue nas portas foram libertos. A tradição chama essa figura de anjo da morte. Um anjo enviado pelo próprio Deus. Os anjos não têm piedade. Um anjo do Senhor, com uma espada na mão, aguardava ansiosamente Balaão e sua jumenta chegarem aonde ele estava. Primeiro, só a jumenta podia vê-lo. 3 vezes a jumenta desviou do caminho, assustada, e por causa disso Balaão a espancava continuamente, impiedosamente. Como não fugir? Não era um anjo como aqueles retratados no filme, um cupido do amor com aquela flechinha, com aquelas harpinhas,
mas sim um ser celestial que causava terror. E esses desvios que a jumenta de Balaão fez salvou esse homem da morte imediata. 3 vezes, se ele chegasse perto, se ao menos respirasse o mesmo ar que aquele anjo, a morte era certa. Quando Deus abriu os olhos de Balaão, ele viu aquele mensageiro de Deus e prostrou-se com o rosto em terra de medo. Seu corpo estava possuído pelo terror. Aquela criatura estava prestes a matá-lo. No capítulo 5 do livro de Josué, temos um dos momentos mais impressionantes da Bíblia. Josué liderava o povo de Israel após a morte de Moisés e estava prestes a atacar a primeira cidade de Canaã, a cidade de Jericó. Quando Josué estava sozinho perto de Jericó, levantou os olhos e eis que estava em pé diante dele um homem poderoso, mas na verdade era um anjo que estava com uma espada na mão, pronto para o combate. Quando Josué perguntou se era um aliado ou um inimigo, esse homem respondeu que não era nenhum e nem outro, que na verdade era o anjo do Senhor, o príncipe do exército celestial, e que aquele lugar onde Josué pisava era santo. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. O medo de Josué só não foi maior porque aquele anjo, que era o próprio Cristo na verdade, estava em forma de homem. Mas em toda a sua trajetória, Josué vinha sendo observado. Os anjos acompanhavam a obediência e a integridade do líder dos filhos de Israel. A partir daí, aquele príncipe do exército do Senhor fala a Josué uma estratégia ousada para vencer Jericó. Jericó tinha as muralhas mais fortificadas da região. Então, ao invés de atacar com a força do próprio braço, aquele homem ordena que Israel dê uma volta por dia em torno daquela cidade. Isso durante 6 dias. Já no 7º dia, Deus ordena que rodeassem a cidade mais 7 vezes, e gritassem e tocassem da maneira mais alta possível aquelas trombetas, para que as muralhas ruíssem e matassem todos os seus inimigos. E assim Josué o fez. O anjo não descia dos céus para agradar o ser humano. Ele apenas fazia o seu serviço, glorificar a Deus mesmo que isso custasse a morte de milhares de vidas. E isso acontece no livro de 2 Samuel, no capítulo 24. Deus envia um anjo destruidor como castigo sobre Israel. Em um só dia, 70.000 pessoas sucumbiram a uma peste fulminante. Em menos de 24 horas, milhares de esposas perderam seus maridos. Milhares de filhos nunca mais viriam seus pais. E quando o anjo do Senhor estendeu a sua espada sobre Jerusalém para destruir a cidade completamente, o próprio Deus deteve a mão do anjo, dizendo: basta! O vingador estava cego por justiça, quase exterminando toda Jerusalém e quem habitava aos seus arredores. Davi, o rei de Israel, vendo aquela cena, caiu de rosto em pó e cinzas, clamando misericórdia. O anjo não pararia. O anjo não estava nem aí para nada, nem aí para as emoções humanas. E se aquela fosse a vontade de Deus, ele certamente teria continuado. Talvez sentisse até um certo prazer em fazer a vontade divina, em ser o escolhido pelo próprio Senhor para designar aquela tarefa. Mas um dos momentos mais sangrentos de toda a Bíblia, certamente foi quando o anjo do Senhor saiu contra os assírios. Os assírios eram um grande império daquela época, civilização poderosa, altamente militarizada e conhecida por tortura, escravidão e terror psicológico. Eles estavam cercando Jerusalém para aniquilar completamente o povo de Deus. Até que, em uma única noite, durante o cerco dos assírios em Jerusalém, um anjo do Senhor passou pelo acampamento inimigo com um vento mortífero. Ao amanhecer, 185.000 soldados estavam mortos, sem que nenhum em Israel tivesse levantado uma espada. O rei assírio, chamado Senaqueribe, bateu em retirada. Ele foi embora, humilhado pelo que nem pôde ver. Nenhuma emoção humana pode interferir na missão dos anjos. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Anjos enviados por Deus podem manifestar-se como emissários da destruição, cercados de uma aura misteriosa e poder esmagador, seja para proteger os justos ou punir os ímpios. Essas aparições angelicais deixaram um rastro de assombro na narrativa bíblica e no imaginário cultural, lembrando à humanidade que o sagrado nem sempre conforta,
Às vezes, na maioria das vezes, ele consome. Sabemos pouco sobre os anjos. Sabemos, por exemplo, que eles foram criados por Deus. São servos, não objetos de adoração. Eles não se casam e nem se reproduzem. São espirituais, mas podem aparecer em forma visível. A ausência de informações nos força a encarar um enigma. Mas o que eles fazem? Como eles pensam? Existem outras atividades que eles participam? Seriam eles meros robôs? Dionísio Areopagita é uma figura misteriosa da teologia cristã que influenciou profundamente a forma como a igreja passou a pensar sobre os anjos. Em sua obra chamada A Hierarquia Celeste, Dionísio afirma que o universo é estruturado em camadas de seres espirituais, cada uma mais próxima ou mais distante de Deus, conforme o seu grau de pureza, função e iluminação. Baseando-se em pistas de Efésios capítulo 1, versículo 21, Colossenses 1,16 e 1 Pedro 3, versículo 22, ele interpretou os anjos em 9 ordens, agrupadas em 3 tríades, ou seja, em 3 grupos diferentes. Estes anjos estão tão próximos à presença de Deus que vivem em constante adoração e contemplação. São os mais puros, os mais iluminados e os que jamais se desviam do trono. O primeiro deles são os serafins, os anjos ardentes de 6 asas, mencionados no livro de Isaías, capítulo 6. Permanecem ao redor do trono de Deus em adoração constante. Cada serafim cobre o rosto e os pés com 4 de suas asas e voa com 2. Clamando sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Como guardiões diretos do trono divino, os serafins nunca descansam, servindo na mais alta ordem celestial e louvando a glória de Deus noite e dia. Já os querubins, o segundo tipo de anjo da primeira tríade, são criaturas celestiais de múltiplas faces e asas, associadas à guarda da santidade divina. Cada querubim possui 4 rostos, de homem, de boi, leão e águia. E seu corpo combina elementos de animais com formas humanas. São descritos como coberto de olhos por todo o corpo e por toda a asa, simbolizando vigilância incessante que jamais termina diante de Deus. Os querubins guardam o caminho para a árvore da vida no Éden, como está escrito em Gênesis 3:24, e estão continuamente próximos ao trono de Deus, servindo como sentinelas sagradas de sua glória. Os ofaninhas, como descrito no começo do vídeo, são seres angélicos enigmáticos, descritos como rodas vivas e resplandecentes. Na visão de Ezequiel, aparecem como rodas dentro de rodas, repletos de olhos ao redor, movendo-se em perfeita sincronia com os querubins, identificados como guardiões do trono celestial que nunca dormem. Ou seja, não conhecem descanso em sua vigília divina. Esses 3 estão imersos na presença de Deus. Eles não lidam com o humano diretamente. São como o co-interno da corte celestial. Estes anjos recebem a luz e a ordem de Deus através da tríade superior e governam os níveis celestiais intermediários, ou seja, lidam com a administração cósmica, o controle espiritual sobre o universo. O primeiro anjo da segunda tríade é chamado como dominações. Esses anjos são encarregados de regular as funções dos anjos abaixo. Não se envolvem com o mundo físico, mas mantêm a ordem entre as forças celestes. São como os governadores da hierarquia angelical. Em seguida vêm os potestades, guardiões do mundo espiritual contra as forças malignas. Combatem o caos, expulsam demônios e mantêm o equilíbrio. Virtudes, associada a milagres, forças da natureza e manifestações do poder divino, são vistas como canais da graça de Deus para sustentar a criação. Essa tríade é menos contemplativa e mais operacional, mantendo o funcionamento do cosmos espiritual. São os mensageiros, protetores e guias. Interagem diretamente com a humanidade sob ordens superiores. Principados. Esses anjos são responsáveis por nações, povos, cidades e instituições. Na visão de Dionísio,
E de Paulo em Efésios capítulo 6, existem forças espirituais por trás dos impérios e sistemas humanos. Sejam forças boas ou forças más. Os principados fiéis supervisionam esses reinos segundo a vontade de Deus. Arcanjos são mensageiros de assuntos maiores. Miguel e Gabriel são os mais citados arcanjos. São como comunicadores de eventos divinos importantes, como nascimento de Cristo, batalhas escatológicas e a ressurreição. E por último, realmente os anjos, a ordem mais próxima da Terra. São os que mais interagem com os humanos no dia a dia. Anjos da guarda, avisos, sonhos, proteção, consolo. Tudo isso, segundo Dionísio, está no nível mais baixo da hierarquia celeste. Mas ainda assim, muito poderoso. Esses são os seres celestiais que estão sob as ordens de Deus. A ausência de detalhes sobre a vida interior dos anjos não é um erro bíblico. É intencional. Eles não existem para ser compreendidos por nós, mas para servirem a Deus. E isso, meu amigo, já os define. Todas as ações dos anjos, por mais devastadoras que pareçam nos dias de hoje, tinham um significado, um motivo muito mais profundo. E eu vou te explicar agora. Mas antes de tudo, você precisa entender uma coisa. Assim como os grandes seguidores de Cristo abandonaram tudo por causa da vontade de Deus, os anjos vivem nesse mesmo estado, só que em uma intensidade ainda maior. Eles não se importam com o que é terreno, não desejam poder, fama ou prazer. Seu único impulso é obedecer, é adorar e servir ao grande Senhor. O que os discípulos buscavam se tornar, os anjos já eram. O que nós buscamos incessantemente todos os dias, os anjos já são. Imagine você nos céus, na eternidade vivendo a perfeição e agora é encarregado de uma missão aqui na Terra. Não há remorso, não há compaixão pelo pecado. Por isso essas atitudes são muitas vezes incompreendidas por nós, pois as pessoas estão completamente alienadas aos pecados desse mundo. No episódio do Éden, após a queda, quando Deus coloca um querubim com uma espada flamejante, à primeira vista isso parece cruel. Aparenta que a humanidade foi chutada dali sem direito a retorno. Mas não foi uma punição por vingança. Na verdade, podemos chamar essa atitude de proteção. Se Adão e Eva voltassem e tocassem a árvore da vida constantemente em estado de pecado, eles viveriam para sempre assim. Deus, obviamente, tinha planos muito maiores para a humanidade. O plano da redenção. Voltando ao episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, os anjos não tomaram aquela atitude por instinto. A Bíblia descreve essas cidades como lugares tomados por corrupção, por violência, pela arrogância e perversão. Por anos, o clamor da injustiça subiu até os céus. Grito de vítimas, de opressão, de pecado institucionalizado. Até que Deus envia 2 anjos para verificar pessoalmente. Esses anjos chegam em forma humana. Ao entardecer, são recebidos por Ló, o único justo daquela cidade. Pouco depois, homens da cidade cercaram a casa de Ló, onde estavam aqueles 2 anjos, aqueles 2 estrangeiros, exigindo que os visitantes sejam entregues, não para serem recebidos, mas para serem abusados. A resposta é imediata. Os anjos ferem os homens com cegueira. Sodoma estava já além do limite. Ló quis oferecer as próprias 2 filhas virgens em troca da segurança dos anjos. Um ato bizarro de fidelidade. Os anjos se compadeceram de Ló e o resgatou da destruição junto com sua família. Então, após estarem salvos, o céu se rompeu e fogo e enxofre caíram como chuva, aplicando o juízo divino do Senhor. Quando os anjos chegaram, a cidade teve uma última chance de reagir com honra, de reconhecer algo sagrado. Mas assim, meu amigo, como está escrito na Bíblia, não fizeram. Pelo contrário, tentaram violentar os próprios mensageiros de Deus. Quando o anjo da morte paira sobre o Egito para aniquilar os primogênitos, parece uma decisão dura, mas já tinham passado 9 pragas, 9 tentativas de se conciliar com o Deus de Israel. Mas o coração de Faraó continuou endurecido. Esse episódio, por mais sombrio que pareça, tem um sentido muito mais profundo. O que parece vingança é, na verdade, uma revelação. O Egito, por gerações, oprimiu os hebreus, assassinou seus filhos. Mesmo assim, Deus não os destruiu de imediato. Ele enviou avisos, pragas, ou seja, chances, e cada chance foi desprezada. Até o momento em que o anjo do Senhor chegou e não havia mais escapatória, cara. Não havia mais chance de escapar.
Essas inúmeras oportunidades concedidas por Deus não aconteceram apenas com Sodoma, não aconteceram apenas no Egito, não aconteceram apenas em Gomorra. Acontece nas nossas vidas também. E quantas vezes nós brincamos com as oportunidades? E quantas vezes nós endurecemos o nosso coração? A gente observa isso na história de Balaão. Balaão era um profeta que se deixou levar por interesses. Um rei inimigo do povo de Israel queria que ele amaldiçoasse o povo. Mesmo advertido por Deus, insistiu em ir, motivado por honra, por dinheiro e por influência. Mas o que ele não sabia é que a sua jornada estava sendo observada de perto por um anjo. E esse anjo armado não estava ali para avisar ou proteger. Estava ali para matá-lo. Deus se irou com a escolha de Balaão. Mesmo sabendo que o Senhor não queria que ele fosse, ele foi. Um animal sem inteligência espiritual, mas com sensibilidade sobrenatural, impediu de morrer. Quando o Senhor abriu os olhos de Balaão e viu aquela criatura temível, ele entendeu. O anjo do Senhor iria poupar a vida do animal, mas que o mesmo não iria acontecer com ele. Nada pode impedir os planos de Deus. Ninguém vai amaldiçoar o povo de Israel e sair ileso. Os anjos não ficarão acuados em fazer a vontade divina, mesmo que eu ou você queira impedir disso acontecer. Quando Deus se irou com Davi por ele ter apenas contado os soldados de Israel, parece um exagero, não é? Davi estava no auge do seu reinado. O país vivia um período de estabilidade. As guerras haviam cessado e os inimigos estavam derrotados. Mas em vez de descansar na presença de Deus, Davi decide confiar em outra coisa: os seus números. Então ele ordena uma contagem. Ele quis saber quantos soldados possuía, quantos homens estavam prontos para lutar, quantos guerreiros tem à sua disposição. Não era um simples levantamento populacional, era um ato de autossuficiência. Um gesto que naquele contexto dizia claramente: eu quero medir minha força com base no que eu tenho, não no que Deus pode fazer. Joabe, o comandante do exército, até tenta argumentar, tenta mostrar que isso era desnecessário e perigoso. Mas Davi o ordena e a contagem acontece. O número final é impressionante: 1.300.000 homens aptos para a guerra. Só que em vez de alívio, na hora o que Davi sente é culpa. Ele percebe que fez algo errado, mas é tarde demais. O problema não foi contar o povo, foi o motivo, o coração por trás do ato. Davi queria controle, segurança, autonomia, e isso vindo de alguém que foi levantado justamente por confiar em Deus. Isso não podia passar impune. Deus oferece 3 opções para Davi: 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de praga sobre o povo. Davi escolhe cair nas mãos do Senhor, porque sabia que o Senhor é misericordioso, mesmo quando julga. Então Deus envia um anjo e, em um só dia, uma praga varre o território e mata 70.000 pessoas. Os argumentos de que os anjos são maus, que só vêm para matar sob as ordens do mestre, caem por terra. Se for ordenado pelo Rei dos Reis, eles irão fazer isso. Mas se Deus os enviar para socorrer, para ajudar, para apoiar os seus filhos, eles irão fazê-lo. Assim como o anjo do Senhor exterminou os assírios para proteger os filhos de Israel, ele faz conosco. Os anjos visitaram Abraão, comeram e beberam em sua casa, trouxeram boas notícias que Sara teria um filho. O anjo do Senhor impediu o sacrifício de Isaac quando Abraão levantou a faca prestes a matar seu próprio filho. Quando o profeta Elias deseja morrer, um anjo aparece para consolá-lo, toca nele e oferece pão e água. E quando Daniel é lançado aos leões, mas sai ileso, ele mesmo declara: o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Esses e tantos outros momentos mostram como os anjos estão prontos para fazer a justiça e cometer o juízo divino. Prontamente, eles irão ao socorro daqueles que amam a Deus. Não só nos tempos bíblicos, mas também nos dias de hoje, na minha e na sua vida. Não romantize os anjos. Eles não são mascotes espirituais, nem símbolos de paz inofensiva. Não se deixe alienar pelas imagens que a mídia vende. Anjos sorridentes, infantis e inofensivos. A verdade é mais profunda. Os anjos são executores da vontade de Deus. Eles não dormem, não hesitam. Eles obedecem. E talvez nesse exato momento, enquanto você ouve essas palavras, eles estejam ao seu redor.